Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Conosco, professora Márcia Ramos Martins e a professora Pura Moreno, é claro, né? E eu vou já te dizer o seguinte. Estamos, né, Márcia, aqui em contagem regressiva, sim ou não? Com certeza, ó. Olha só, a gente já tá naquele coração, já tá dando aquele aperto. É verdade. Finalizando Isso. a unidade 3. Será que os nossos alunos sentirão saudades? Talvez você esteja aí se perguntando, mas pra quê, prof. Pura e Márcia? Gente, é mesmo, nós não conhecendo seu rostinho, mas a gente aqui idealiza, né? A gente aqui imagina e sabe o quanto aí você está dedicado, aprendendo, buscando aí conhecimento, e é isso que nos enche aí de orgulho, né? Nos enche aí de amor pelo aquilo que estamos fazendo. Que estamos aqui sempre fazendo o nosso melhor, né, Amadinha? Exatamente. E aquela curiosidade pura de conhecer os trabalhinhos. É aí que a gente conhece você, viu? Que daí a gente depois vai começar a arquivar e guardar para nossa análise os trabalhos de vocês. Por isso que a gente pede que não esqueçam de marcar se forem socializar aí na sua rede. Ou, é claro, que o seu professor aí, o nosso colega, professor presencial, né, que estamos juntos nessa, né, professor? A gente vai aguardar todo o material aí que o nosso estudante vai produzir e já está produzindo, né, Márcia? Exatamente. Então, vamos à temática da aula. A aula de hoje é tranquila, uma aula bacana. Ainda vamos estar tratando nesta aula sobre tipologia textual. E desta vez, a tipologia, olha só, na verdade, as tipologias, que são duas, né? Vamos trabalhar narração e descrição, através de exemplos, trazendo sempre gênero, porque não tem como trabalhar tipo de texto sem gênero textual. É isso aí, vamos ficar de olho nas características. Isso mesmo. De cada tipologia. Muito bem. Para trabalhar o texto narrativo e descritivo, nós vamos aqui utilizar um gênero notícia, onde nós vamos trabalhar a definição da notícia, o seu uso, suas características, né? Isso tudo para te deixar preparado para o segundão e terceirão. Que venha o segundão, né? Uhul! Ok. Vamos ver também o contexto de circulação, que é importante, né, Márcia? O aluno precisa também saber onde esse gênero vai transitar, né? E a estrutura, como a questão também da linguagem. Aí nós já estamos colocando você quase na mão na massa, tá? Então fique de olho, preste atenção, anote tudo e vamos embora. Habilidade da aula. Identificar e fazer uso dos elementos composicionais dos diferentes textos, elementos da textualidade, recursos argumentativos, progressão, articulação, não contradição e continuidade, dentre outros. Ok, e vamos lá, né? A aula de língua portuguesa, trazendo aí para você, na verdade, aí o texto atual, comédia em 3 atos, né? Olha só, um gênero aí diferente, com o título, claro, dessa obra, O Noviço, de Martins Pena. Então, você vai ver a estrutura desse gênero exatamente, e você aqui deve estar se perguntando, isso é um texto? Né? É um texto, né? É um texto. Olha só, e você vai identificar aqui, ó, que é um texto teatral. Ô, Madinha, você já entreguei. Já entregou. Mas eu acredito que o nosso estudante não tem problema mais em relação a identificar as tipologias textuais, né? Porque já passaram por vários estudos sobre os diferentes gêneros textuais. E esses principais, com certeza, ele já conseguiu saber. Até porque, né? Olha só. Os personagens, começando aí, Ambrósio, Florência, sua mulher, Emília, sua filha, Juca, 9 anos dito,
Carlos, o noviço de ordem de São Bento. Rosa, provinciana, primeira mulher de Ambrósio. Padre mestre dos noviços. Jorge. José, criado. Um meirinho que fala. 2 ditos que não falam. E soldados de permanentes e etc. Olha só onde acontece. Olha a rubrica aí, né? Ó, a cena passa-se no Rio de Janeiro. Aí já vai providenciando o cenário. Já, né? Se é no Rio, muito bom. Cena 1. Ambrósio, só de calça preta e chambre. No mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pinta-na, cega. Que simplicidade! Cego é aquele que não tem a inteligência para vê-la a alcançar. Todo homem pode ser rico se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Vontade forte, perseverança e pertinácia são poderosos auxiliares. Qual homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Há 8 anos eu era pobre e miserável, e hoje eu sou rico. E mais ainda serei. Ou como não importa, o bom resultado está o mérito. Mas um dia pode tudo mudar. Oh, que temo eu? Se em algum tempo tiver de responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se pó para os pobres. Legal, muito bem, então. Gostaram aí do trechinho do texto? Bacana, né? Então é isso tudo. Tem um propósito, né, amadinha? A gente traz aqui o texto atual, conforme a gente conversou, também para te auxiliar. Na hora lá da sua produção, que você vai gravar um vídeo de uma cena, de um personagem. É isso mesmo. Então, olha, presta atenção que tudo envolvido aí em língua portuguesa, a gente prepara com muito carinho para você, sempre para te dar aquela orientação, trazendo exemplos, e eu sei que você vai conseguir fazer a sua atividade aí, ó, bem legal, tá bom? Então, lembrar desse texto teatral, né, a função dele, como é essa estrutura, os personagens, as falas de cada personagem, vem sempre com discurso direto, usado aí pela pontuação, sempre, né? Qual é a pontuação que indica a fala de alguém? Travessão, né? E aí intercalar as falas, mas sempre utilizando travessão, tá? E isso tudo exatamente para isso. Então, siga aí o exemplo e já vai vendo se você já construiu o seu texto lá teatral. Lembra que é uma cena? E aí, se não, já vai buscando aí novamente retomar essa atividade, tá bom? Valeu então! Depois da leitura, você está curioso para saber, né? O autor? Então chegou a hora. Vamos lá? Sobre o autor. Aqui tem Martins Pena. Nasceu em 1815 a 1848. Martim Pena. Vamos aí apresentar para o nosso estudante esse grande escritor. Luiz Carlos Martins Pena, nome completo, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1815. Martins Pena foi um escritor e dramaturgo brasileiro da primeira metade do século XIX. É considerado um importante representante da dramaturgia romântica brasileira. Foi ele que iniciou o gênero da comédia de costume em nosso país. Durante a sua curta vida, apenas 33 anos, escreveu cerca de 30 peças teatrais. Muito interessante. Legal, uma pena, né? A gente tem visto que a nossa literatura tem perdido, né, grandes autores, sempre aí novinhos, jovens, né? Será que tudo ainda em prol lá da segunda geração
do romantismo, aquele período mal do século, que aparece aquelas doenças. Aí os jovens andavam aí naquelas esbórnias, né? Naquela situação bem... Eita, gente! Mas isso tudo você vai estudar, viu? Calma, estudante! Lá no segundo ano, você vai ver isso bem mais detalhado, tá bom? Mas, enfim, nós temos aqui esse legado, estamos hoje estudando aí sobre Martins Pena, lembrando que ele é essa presença forte, né? Como um escritor, aí, dramaturgo brasileiro. Muito bem, então, sabendo disso, você já quer ficar antenado, quer caprichar no seu trabalho? Então, foca em Martins Pena, observa e continua a leitura desta obra bem legal, tá bom? Muito bem, Árvore do Conhecimento, trazendo a temática da aula. Narração e descrição. Beleza, vamos embora. Vamos estudar. Não, de novo. Não valeu. Gente, vocês sabem, né? Olha, estamos concluindo. Eu tenho fé que a professora Márcia vai cantar ainda, né? Vamos embora. Estudar. Ui! Agora eu entendi. Melhorou. Agora eu entendi, estudante. Olha só. Aqui não é o palco para essa grande cantora. Entendi. Poxa, Madinha, você vai dar uma palhinha no final, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Notícia, definição e usos. A notícia é um gênero discursivo com características híbridas. O que é híbrida, Madinha? Híbrida é a junção, né, em uma produção em que você utiliza imagem, tá, e texto. Muito bem. Então, faz o relato de fatos, mas tem como finalidade informar sobre as circunstâncias relacionadas às tais fatos. Vejamos aqui os exemplos, no jornal, capa de revistas e a imagem aí do quadro de alguma situação de um texto imagético, tá bom? De uma linguagem não verbal, tá bom? Nessa primeira educação, como os alunos aprendem? Olha, fazendo uma relação, é um texto híbrido, faz uso da imagem e das palavras do texto verbal e não verbal. E aquele questionamento, como os alunos aprendem? Tá aí pela notícia, exatamente, trazendo aqui a notícia dentro de uma revista. E no jornal? Enem expõe desigualdade entre pública e privadas. Olha a notícia, privado, hein? A questão do estudo da educação pública e da educação privada, o ensino público e o ensino privado. Belezinha? E como que vai aprender, vai buscar essa notícia? Você vai encontrar através dos aparelhos eletrônicos, através das mídias, né? Smartphone, tablet, lendo revista. E ele traz todas essas informações, não é mesmo, Pura? É isso mesmo. Então, o nosso estudante, com certeza, já consegue, né, agora, tanto produzir como analisar e entender a importância, né, da notícia e saber como e onde encontrar. E qual o meio que são veiculados, né? Televisão, internet nas mídias sociais, né? E também jornais impressos. E é claro que quem tem essas ferramentas, né, tecnológicas, pode muito bem acessar, mas quem não, fica no tradicional, né, um bom jornal, tomando aquele chá, aquele café, aquele chimarrão, é bom demais. Ai, Senhor. Vamos lá, numa notícia aqui, vira-lata salva bebê. Não posso ver isso que eu fico emocionada. Uma cadela vira-lata que acabara de dar cria salvou no Quênia um bebê recém-nascido e abandonado no meio do mato. Ela achou o bebê a cerca de 1 quilômetro do cesto, onde estava sua própria ninhada. Atravessou uma cerca de arame farpado e, sem machucar a criança, carregou-a pela boca e a deixou junto aos seus filhotes. A criança foi encontrada e hospitalizada, foi batizada de Angel pelas enfermeiras. Então, aqui a reportagem, a notícia e a imagem. Vou passar porque a nossa amiga aqui está passando mal, Amadinho.
Tranquilo, né? Mas é forte. Eu sei que você também aí ficou, né? Tocado, mas é isso mesmo. Infelizmente a gente abre os jornais e se dá de cara, né? Olha, eu tô nervosa. A gente vê, lógico, reportagem. Fica impressionada, vem aquele impacto. Exatamente. E tanto é que essa reação ela é automática, mas a notícia ela tem esse papel, infelizmente, de mostrar um fato real. Por isso que ultimamente eu não estou nem ligando televisão, nem não tem nada. como. Olha, a mesma situação de hoje, você abrir, hoje mais tranquilo, graças a Deus, e nós vamos passar por essa pandemia, e eu tenho fé, já estamos aí vacinados, né, Amadinha? Você já está com as 2 vacinas, graças eu com as 2, toda a equipe vacinada. E aí, quando a gente abrir a notícia, é só morte, trazendo aquela, né, multidão, gente. Parece algo inacreditável, né? Mas realmente assustador. Mas a função da notícia desse gênero é isso. É tratar, é informar de fatos reais, do dia a dia, do cotidiano e que interessam a sociedade, né? Infelizmente, causa-nos estranhamento? Muito bem, causa, mas fazer o quê, né? Somos seres humanos. Assim como eu tive agora com essa... Eu posso olhar 10 vezes, gente, essa notícia. Eu vou ficar do mesmo jeito 10 vezes. Não tem como. Então tá. Então é bom a gente chegar a casa e sentar, numa poltrona e receber só notícias boas. A expectativa, mas a realidade é às vezes completamente diferente, né? A gente tem uma expectativa, mas a realidade sempre mostra a outra. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Eu só ligo minha televisão para ver esporte, malhação. Eu gosto de ver essas coisas, Amadinha, porque senão, não dá não, viu? Não consigo ficar em pé, porque a notícia é triste. Então, beleza, vamos lá. A notícia vai buscar trazer o maior número de informações possível, respondendo as seguintes perguntas. O que? Como? Quando? Onde? Quem e por quê? Sempre assim. Olha que legal, para você que vai construir aí o gênero, mais outra informação diferenciada, já falamos em outras aulas sobre a notícia, mas agora trazendo para você a questão da construção. Você vai responder essas questões, fazendo essas perguntas, construindo aí a sua notícia. Olha que legal, tá? Agora sobre a estrutura da notícia. O título tem a função de chamar a atenção do leitor para o que será informado naquele momento. Então, é o chamamento, aquela parte que vai atrair o leitor para a leitura. Subtítulo, enunciado breve destaca o aspecto principal do que será noticiado. E o lead apresenta sucintamente o assunto. O oi destaca o fato essencial, o clímax da história. É o primeiro parágrafo. É o resumo do que será escrito. Ok, então nós temos aqui, olha só, a primeira parte da notícia, que é onde o bicho pega, mas só que não, você aqui vai ficar direitinho, informado, preparado para produzir. Então a primeira parte da notícia costuma seguir a técnica da pirâmide invertida. Por quê? Perceba que nós temos aqui, primeiro, né, a construção da lead, tá? Depois nós vamos ter ainda nessa primeira parte, a questão dos dados secundários. E por último, a terceira parte, que é aí o final, tá? Mas como é que isso é construído? Vamos lá. Isso se chama de início, né? Escala. É uma escala de importância. O que você vai dar importância primeiro na construção da sua notícia? É claro que a lead. Depois da lead, você vai para o seu título. Tá? Então a gente coloca o que é mais importante em todo esse fato. Você vai construir essa lead assim. E aí você vai, no primeiro momento, colocar resumidamente, como você viu na tela anterior, né? Você vai construir esse primeiro parágrafo, colocando ali sucintamente. O que é isso? Resumido, né, Amadinha? Sobre aquele acontecimento, tá? E logo depois
acrescenta alguns dados, né? E finaliza para que o seu texto, que é o corpo da notícia, né, ele seja aí construído com detalhes. Mas a lead é uma parte em que você tem que caprichar. É o mais importante para poder prender a atenção do leitor. Porque todos nós que estamos aqui atrás de uma informação, a gente chega logo nesse primeiro parágrafo. Começou a ler, não chamou sua atenção. Como, quando? Não chega nem ao final, né, Amadinha? Já termina por ali mesmo. Não vou ler não, vou passar para outro caderno, né? Aí onde, como, o que, onde, como. Pronto, olha aí. Sempre fazendo a pergunta. Então, pega aí o bizu e vamos lá. Agora sim, as características do gênero notícia. Isso aí, o nosso Amadinho, com certeza, ele está aí, professora, isso eu já sei. Mas que bom, então vamos reforçar. Vamos lá. Texto de cunho informativo, texto descritivo ou narrativos. Aí, viu? Textos relativamente curtos, veiculados no meio de comunicação. Quais são esses meios? Rádio, televisão, nos aparelhos eletrônicos em geral. Linguagem formal, clara, objetiva. Textos com título principal e auxiliar. Texto em terceira pessoa. Discurso indireto, fatos reais, atuais e do cotidiano. Então não tem como, né, a gente não causar estranhamento, porque a notícia vai tratar exatamente dessas três espécies de situações: fatos reais, fatos atuais e fatos do cotidiano. Então, o que a gente tem como fato real? Diz aí, Amadinha. Claro que nós vamos ter também algo suave, né? Algo mais tranquilo, como, por exemplo, Dia da Árvore, em que você coloca ali uma notícia belíssima: Estado de Rondônia preserva suas matas, suas plantas, suas árvores. É tranquilo, né? Mas, geralmente, o que vai causar mais interesse? Colocar sobre a preservação da árvore ou o que a gente viu na tela anterior, né? Uma vaca vai lá... Não, gente, né? Então, tudo é questão também de mídia ali, né? A questão do interesse vai em que cada veículo quer, né, que seu produto chegue exatamente para aí o receptor. Então, há também essa observação, beleza? Mas a notícia ela tem uma linguagem específica, Amadinha. Vamos aí falar. De modo geral, é formal, direta e impessoal. Porém, a linguagem pode ser adaptada a depender do assunto que está sendo tratado. Exato, aí que a gente acabou de falar, né? Então, se fosse a temática a árvore, Dia da Árvore, é possível você tratar de um texto mais suave, né? Você colocar ali, quem sabe até, vamos dizer assim... Porque está acontecendo tanta queimada, aí vai distribuir o quê? As mudas nas escolas, ou então em local que está fazendo aqueles treinos, né? Aí vai lá, quer participar, quer essa inscrição? Então... plante uma árvore, plante uma muda. Pois é, aí para essa notícia, aí essa linguagem há possibilidade de adaptar, né? É possível. Para você, estudante, compreender, né, essa questão da adaptação aí da linguagem em relação à notícia, tá? Mas, de qualquer forma, sendo adaptada, ela tem que ser direta, ela tem que ser impessoal, tá? Exatamente. Ok, vamos a alguns exemplos aí de gênero. Aí tem tipologia narrativa, informativa, impessoal, imparcial, linguagem direta e formal. Tá, eu falei gênero, mas na verdade nós estamos falando da tipologia. Tipo de texto, tá? Exatamente. Tipo de texto. Então, a tipologia é narrativa, que é o gênero notícia. Que aí traz informação. E essa informação é impessoal, imparcial, linguagem direta e formal. Ok, muito bem, corrigido, certinho, vamos embora. Tempos verbais, pretérito imperfeito e pretérito
perfeito. Nossa, o estudante já disse, professora, nós já vamos trabalhar com verbo. Como é isso? Nós estamos falando de notícia? Relaxa, amadinho. Você vai observar na hora que a pessoa escreve, narra a notícia. Veja aqui, ó. Motociclista morre após atingir animal em trecho de estrada vicinal em Panorama. Olha aí, olha o verbo no pretérito. Vítima voltava para casa sozinho pelo trajeto quando não conseguiu visualizar o bicho e atingiu com o veículo. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Então aí a presença dos verbos, né, dos tempos verbais, no pretérito imperfeito, ó, voltava, uma ação antes do pretérito perfeito, né? De uma ação do passado, tá certo? Ó, visualizou, chegou, não conseguiu. Então, aí para mostrar para vocês o uso. Na hora que você lê uma notícia, você vai observar essa questão verbal, dos tempos verbais. É, porque seja ele qualquer gênero, você tem que ter o domínio da língua portuguesa. Exatamente. Né? Você precisa utilizar tudo que você aprendeu aí no decorrer das aulas. Conjugação, colocar direitinho a instrução entre os parágrafos, organizar a utilização da acentuação nos termos. Então, é tudo isso. Aqui estamos trazendo as características e os pontos que você tem que ter atenção para esse gênero notícia, tá? E ele vai observar também a questão dos elementos da narrativa, ó. Da questão do personagem, do tempo que aconteceu. Aqui, né? é possível o aluno identificar esses elementos da narrativa? Porque foi utilizado aqui também a narrativa, né? Como é que o nosso estudante consegue perceber aqui? Você conseguiu aí, aluno? Vamos lá. Ó, vítima voltava para casa sozinha pelo trajeto, quando não conseguiu visualizar o bicho e o atingiu com o veículo. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A gente consegue saber o local? Consegue saber o espaço? Ó, sim, né? A vítima voltava para casa. Olha aí o local. Para onde, né? Qual é esse personagem? É uma vítima. A gente não sabe só o nome, mas sabe que é uma vítima, uma pessoa, né? Voltava para casa, ao local, né? Sozinha, pelo trajeto. Então ali a gente já consegue... É uma estrada. Consegue visualizar, né? Ó, porque logo no início fala, motociclista morre após atingir o animal em trecho, né? De estrada vicinal em Panorama. Pronto, a vítima quem é? O homem, o motociclista. O motociclista, né? Beleza. E olha lá. Então, lembrar dessa tipologia vinculada aí a esse texto informativo, gente. Sempre, tá? E vem detalhando, não vem? Então, o que tá usando aqui? Quando detalha, você tá usando o texto? Descritivo. Mas aqui, mais narrando. E o que prevalece? A narração. Tá vendo? Isso tudo você precisa exercitar, estudante. Observa um gênero, verifica aí a linguagem, veja qual é a tipologia e aí a que mais prevalece, tá? Então aqui é do G1, né, de Presidente Prudente, dia 20 de 8 de 2018, das 12h37, olha aí, ó. E já foi atualizado aí há 2 anos isso, tá bom? Vamos aí então, agora para mais um exemplo. Da questão onde você consegue encontrar notícia no jornal, impresso. E agora, né, também online, né? Online, na rede. jornal eletrônico. Isso, tanto que o G1 é um que está, né, nos auxiliando aqui no exemplo. Beleza, vamos aqui então. Revista Veja, a gente traz, olha só, qual é a notícia? Vírus da razão. Como é isso? Radicalismo, vírus da razão. E olha só a imagem, né? Sempre fala a linguagem híbrida, fazendo uso, né, de imagem e o quê? De palavras, de frase, texto verbal e não verbal ao mesmo tempo. Já chamaria atenção. Radicalismo, o vírus da razão, né? Eu mesmo já... Sendo radical, o que quer dizer? Eu já ia ele direto. Tirando a máscara. Tira a sua própria máscara e põe a outra. Exatamente, né? Mas várias leituras. Mas não a máscara da proteção. Exatamente. Mas sim a sua máscara, né?
cara de pau. Muito bem. A linguagem empregada nas notícias, ela deve obedecer às regras do português. Escrito, culto, e costumar ser definida por frases curtas como uma estrutura sintática básica. Sempre vamos ter ali, falar de sintática, estamos falando dos termos, né? Essenciais, sujeito e predicado. Termos aí integrantes, que são seus complementos. Por trás dessa estrutura sintática mais simples está o princípio de uma frase, uma ideia que ajuda a garantir a clareza do texto. Muito bem. Aqui o exemplo. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 20, o novo protocolo que libera o Sistema Único de Saúde, SUS, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para os casos leves de Covid. Até então, o protocolo previa os remédios para os casos graves. Perceba como a Lide responde às questões. Vamos lá então, agora vamos verificar. Nós falamos, pontuamos os conceitos, colocamos aí as indicações, como você construir sua Lide. Agora vamos ver exatamente no exemplo o que você vai produzir depois, né? Para isso você tem que estar bem aí ligadinho nas informações. Então vamos ver. O que? O novo protocolo que libera o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para os casos, leves de Covid-19. Muito bem. Quem? O Ministério da Saúde. Quando? Nesta quarta-feira, 20. Onde? No Sistema Único de Saúde, Tá vendo? SUS. Então, a Lide precisa responder. O primeiro parágrafo, ele precisa ser construído a partir dessas perguntas e precisa atender com as suas respostas construídas em um texto, ok? Que aí é o primeiro parágrafo. Mais um exemplo agora, vamos ver aqui. Mostrando para o aluno aqui a questão da notícia, o título e o subtítulo. E como ela se apresenta online, né, também? Exatamente. Helicóptero cai sobre casa ao lado de academia em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo bombeiros, o acidente aconteceu na rua Bahia de Abreu. Até o momento, não há informações sobre vítimas. Então, aí você vai perceber a questão da notícia. Também fazendo uso também da linguagem híbrida, sempre fazendo relação à imagem ao título, a notícia também. Aí assinado, né, sempre. O G1 de Santos. Ok, muito bem, então assim, estudante, você aí, agora sim, você está quase um jornalista da NASA, né? Beleza? Muito bem. Agora é aquele momento que realmente você vai colocar a mão na massa, que é o Trabalhando Gênero. Muito bem. Vamos ver. O nosso aluno vai produzir. Vamos lá. Produza uma notícia, é claro, né? Que não é à toa que nós detalhamos, conversamos, pontuamos, desenhamos para você. Muito bem. Você vai produzir uma notícia. Olha o tema. Tema atual no Brasil ou no mundo, tá? De uma forma geral, assim, ampla, fica melhor para você. Bom, nós pensamos que sim, né? Muito bem, você vai ter que dar um título, né, para sua notícia e esse título tem que atrair o leitor. Vocês viram, né, em vários exemplos, tem que ser atrativo. Tá, Madinha, porque se esse título não for atrativo, o que acontece? Não vai chamar. Não vai chamar atenção, já diz tudo. Se tem que chamar atenção, o que você vai fazer? Faça uma letra assim, destaque. Vamos usar uma letra, todas letras maiúsculas, em bastão. Eu falo letra palito, né? Ainda estou lá no tempo da alfabetização, Em bastão. Isso. Chamativa, pode ser... Qual uma cor que chamaria atenção mesmo? Vermelho. Opa! Não faça em preto e branco que tá tudo certo, viu? Não, mas pode usar também a questão, se você for produzir a sua notícia no computador digitado, coloque tudo em letra caixa alta, caixa alta, né? Em negrito. Maiúsculo. Em maiúsculo. Aí, em seguida, no subtítulo, você faz um pequeno relato
relacionado também à sua notícia. Belezinha? Vamos dar uma dica para o aluno de um tema atual sobre a questão de uma vida saudável. Pronto. Deixar o sedentarismo. Isso. Né? Quais dicas que você indica? Olha o título, né? A gente está falando desse título atrativo, nós estamos falando de caprichar nas cores, né? Na letra maiúscula, mas a essência dessa atração é a construção da informação nesse título, né? Exatamente. Por exemplo, você pode colocar: Viva mais! Saia do sedentarismo. E pronta. Será que vai ser atrativo? Com certeza. Bora pensar no outro. Vamos lá. Agora, como parar a ansiedade? Do estresse. Ah, coisa entendi. Assim. Depressão. Caminhe. Caminhe não, avante. Eu tô pobre, ó. Tô pobre de criatividade. Meu Deus do céu. Mas, aluno, você entendeu? É isso aí. Capricha, tá? Capricha aí no título para sua notícia poder ser lida aí por todo mundo, tá bom? Senão nem vai chamar a atenção. Beleza, então. Aí... quer se dar bem na vida? Vai pensando aí. Vamos lá, quer se dar bem na vida? Enquanto eu vou passando por tudo. Vamos. Pensa aí que no final você vai dar um título legal. Então, você escolhe a notícia de um tema atual no Brasil ou no mundo. Você escolhe um título atrativo, tá? E depois, é claro, uma imagem para ilustrar a sua notícia. E aí você faz uma legenda, tá? E que explica a relação entre a imagem e o fato noticiado. Beleza? Quer colher bons frutos? Vamos lá. Agora vamos uma questão Do quê? Lá do sítio. Legal. Né? Muito bem. Então, falando do título atrativo, vamos ouvir o título atrativo, a sugestão da professora. Não é tão atrativo assim, não, Mariana. Pode falar. Da notícia. Usar alguma alimentação saudável. Dicas. Né? Mas aí está mais para reportagem. Não. Eu tô sem criatividade. Vocês vão me perdoar. Beleza. Então pode ser o título: Rondônia produz o melhor alimento para a sua comunidade. Viva bem, viva consumindo. Familiar, pronto. Viva bem, consuma aí os grãos de Rondônia. Olha. Gente, pronto. Nós não estamos muito bem não, né, para sugerir hoje, né? Mas tudo bem. Mas eu confio em vocês. Nós confiamos em vocês. Terminou a sua notícia. Ele vai guardar onde, Amadinha? Vai anexar no portfólio. Beleza. E olha só, na próxima aula eu vou trazer o nosso portfólio para mostrar para vocês, tá? Muito certo. Bem, então. Assim... Obrigada pela companhia de vocês. Desculpem a nossa brincadeira, mas até a próxima. Valeu, até a próxima.